Olá, eu me chamo Wagner Gundim e eu vou falar hoje a respeito da possível cassação do diploma da então deputada federal Carla Zambelli. Mas antes, eu vou fazer o pedido sempre de que vocês curtam, comentem e compartilhem o presente vídeo com amigos, familiares e conhecidos para que a gente consiga difundir discussões técnicas e claras tanto sobre a política como sobre o direito constitucional. Afinal, esse é o objetivo do meu canal e dos vídeos, tornar o estudo tanto da política como do direito constitucional mais claros e mais acessíveis. Na tarde de ontem, os canais de comunicação divulgaram a informação de que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo já formou maioria para cassar o mandato da então deputada federal Carla Zambelli e também torná-la inelegível pelo prazo de 8 anos em função da prática de disseminação de desinformação no pleito eleitoral de 2022. Embora uma das julgadoras tenha solicitado vista dos autos para uma análise mais aprofundada do caso, o resultado já está consolidado. Ao menos, até agora, por maioria, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo reconheceu a prática de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mas, para que a gente consiga entender qual que é o objeto dessa ação, vamos começar do começo. Primeiro, o processo que está sendo julgado pelo TRE de São Paulo é uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AGE, que foi proposta pela deputada federal Sâmia de Souza Bonfim, vinculada ao partido PSOL em novembro de 2022. Essa ação ela busca a cassação do registro e diploma conferido a Carla Zambelli e as consequências decorrentes da lei, ou seja, a declaração de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Em resumo, a ação aponta que Carla Zambelli teria sido responsável pela criação de um verdadeiro ecossistema de desinformação, ou seja, um ambiente caracterizado por uma rede de usuários que se utilizam de sua notoriedade e relevância nas redes sociais, sobretudo, para espalhar desinformação, principalmente visando ataques ao sistema eletrônico de votação, às instituições democráticas e também à integridade de todo o processo eleitoral. Para fundamentar os pedidos dessa ação e demonstrar que a Carla Zambelli praticou abuso de poder político e uso indevido, os fatos apresentados foram os seguintes. Primeiro, Zambelli foi considerada como uma das parlamentares mais influentes nas redes sociais por um instituto FSB Pesquisa, sendo que ela está presente em 7 redes sociais e com mais de 9 milhões de seguidores. A Carla Zambelli também tem notório histórico de disseminação de informações fraudulentas, discursos de ódio e incentivo de violência contra políticos de oposição, sendo já mobilizada a sua base diversas vezes para alcançar esses objetivos. Terceiro, em razão do seu comportamento, Carla Zambelli foi uma das investigadas no chamado inquérito das fake news, instaurado no Supremo Tribunal Federal, tendo-se possível constatar, mesmo antes do início do processo eleitoral de 2022, uma série de ataques feitos, como vocês podem ver aqui nos prints, que foram colocados na ação judicial, inclusive com os links para acesso a essas reportagens. 4. Também durante o período eleitoral, os ataques de Zambelli se intensificaram, sendo também possível identificar um ataque direto tanto à integridade das urnas eleitorais como ao sistema eletrônico de votação. Carla Zambelli divulgou relatórios que não existiam, relatórios sem qualquer base científica, para tentar demonstrar aos seus seguidores que havia uma violação da integridade das urnas do sistema eleitoral. 5. A Sâmia Bonfim apontou que existiam elementos concretos do efeito dessa manipulação a partir de comentários e confirmação dos seus seguidores, evidenciando-se nesse sentido o contexto manipulativo de informações divulgadas. Então, vocês podem ver nos prints que estão aqui, pessoas concordando e acreditando. Ao se manifestar previamente ao julgamento pelo TRE, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, ou seja, o Ministério Público Federal, emitiu um parecer favorável à tese do abuso do poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, e considerou que existe materialidade suficiente para reconhecer a criação de um ecossistema de desinformação. Esses argumentos foram acolhidos pelo corregedor eleitoral, Encinas Manfré, que é o relator do processo no TRE, e foi acompanhado tanto pelo presidente do TRE, desembargador Silmar Fernandes, e pelos juízes Cotrim Guimarães e Cláudio Langroiva. Mas, afinal, o que tudo isso significa e por quais razões uma candidata que recebeu quase 1 milhão de votos pode ser cassada e se tornar inelegível?
né? Será que não seria uma violação ao abuso popular e a ideia de um abuso do poder judiciário? Eu sempre faço esse questionamento para responder problemáticas como essa, porque se tornou muito comum na esfera pública atual se apontar ou um excesso da atividade judicial ou erro em decisões técnicas que, registro desde logo, seguem a sistemática que foi criada pelo próprio Legislativo. Só que antes da gente falar sobre o acerto ou desacerto da decisão do TRE, a gente também precisa consolidar um entendimento importante. Embora o processo eleitoral democrático seja um fator essencial na construção da própria ideia de democracia, e o povo seja o detentor real do poder político, isso não significa dizer que a votação popular vai sempre se sobrepor em toda e qualquer situação. Isso porque, para o chamado processo eleitoral, ou seja, a escolha de representantes em cargos políticos, para que ele seja considerado como democrático, ele precisa respeitar alguns princípios de funcionamento, dentre eles a igualdade na competição política. E isso serve para assegurar que a disputa pelo voto popular vai se dar de forma limpa, igualitária, sem que qualquer um dos concorrentes esteja à frente do outro, principalmente se utilizando de artifícios ilegais ou imorais. Nesse contexto, em países como o Brasil, num histórico político-eleitoral extremamente marcado por fraudes, por abuso do poder econômico, por abuso do poder político, como os exemplos que são narrados nos clássicos Coronelismo, Inchado e Voto, do Vitor Nunes Leal, mas também no livro Eleições do Brasil, do cientista político Jairo Nicolau, e foi preciso estabelecer limites legais à concorrência no processo eleitoral. E para isso, um dos instrumentos criados pelo Legislativo foi a Lei Complementar 64 de 90, a qual estabeleceu casos infraconstitucionais de inelegibilidade nos termos daquilo que foi autorizado pelo artigo 14, parágrafo 9º da nossa Constituição. E um dos instrumentos previsto em lei é justamente a ação de investigação judicial eleitoral, a AIJ, que está prevista lá no artigo 22 da referida lei complementar. Resumidamente, a AIJ ela tem como objetivo coibir condutas que possam impactar na competição. E a AIJ ela é cabível quando verificada algumas situações. Por exemplo, abuso do poder político, abuso do poder econômico, abuso de autoridade ou uso indevido dos meios de comunicação. Então, dentro dessas 4 hipóteses, se um candidato, por exemplo, ou se o Ministério Público identificar que alguém está praticando alguma dessas condutas, pode-se ajuizar uma AIJ, e se essa AIJ for julgada procedente, é possível a cassação do registro ou do diploma de quem foi eleito. Ou seja, nesse contexto, até mesmo por uma expressa autorização constitucional, os candidatos que comprovadamente incorram em qualquer dessas práticas, mesmo que eleitos pelo povo, mesmo com a maior quantidade possível de votos, eles terão como consequência a cassação do seu registro ou do diploma e a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Isso se dá, de novo, registro em respeito ao próprio voto dos eleitores. Explico. Se um candidato se utiliza de práticas desleais para corromper a real intenção e vontade dos seus eleitores na livre expressão política, a verdade é que o próprio eleitor foi expressamente violado pelo concorrente desleal, de modo que a consequência adequada e direta tem que ser a retirada daquele que abusou da confiança política no cargo pretendido. E essa é a situação discutida justamente no caso da Zambelli, uma vez que não uma ou poucas, mas em muitas oportunidades, pelo menos é o que consta no processo, com todas as publicações e manifestações da deputada, ela se utilizou tanto do seu cargo como deputada federal, e aí, consequentemente, o abuso do poder político, mas também pela influência que ela detinha sobre milhões de seguidores para disseminar notícias fraudulentas a respeito da integridade do processo eleitoral e a confiabilidade das urnas eletrônicas e, mais importante, sem qualquer tipo de evidência ou sem qualquer tipo de comprovação. Ainda que o Tribunal Regional Eleitoral não tenha concluído o julgamento em definitivo, o que só vai acontecer em 2025, as chances de Zambelli ter o seu diploma cassado são muito altas. Especialmente porque o entendimento mais recente do Tribunal Superior Eleitoral é justamente no sentido que foi acolhido pelo Tribunal Regional. Ou seja, né, a gente consegue inclusive verificar como exemplo o caso do então deputado federal Francisquini, que tinha sido eleito no Paraná com uma quantidade absurda de votos, mas que teve o mandato cassado e ficou inelegível porque disseminou desinformação contra a urna eletrônica em 2018, poucos dias antes da eleição. Então, era isso que eu tinha para ponderar para vocês. Espero ter sido claro e conto com o apoio e o compartilhamento de todos vocês. Por fim, eu informo que os livros que eu mencionei durante o vídeo, eles estão aqui na descrição do episódio, assim como eu também estou deixando o link do meu mais novo livro chamado Estado e Poder,
Fundamentos Teóricos da Ciência Política e Teoria Geral do Estado, que tem como objetivo justamente difundir o estudo técnico da política e do direito constitucional, mas de uma forma mais leve, mais clara, em que todos, estudantes ou cidadãos comuns, consigam se aprofundar nas temáticas propostas. Até logo e obrigado!